Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer frases usando palavras que têm a mesma pronúncia, como por exemplo a palavra pear e a palavra pair. Então você observa que as duas palavras têm a mesma pronúncia, pear. Porém, a primeira palavra significa par e a segunda significa pera, a fruta. Então, por exemplo, você ouviria uma frase assim: I bought a new pair of shoes. I bought a new pair of shoes. Então, esse pair é um par. Eu comprei um novo par de sapatos. A pair of shoes. Então, pair, escrito dessa forma, é um par. Agora, a gente tem também She ate a ripe pear for lunch. She ate a ripe pear for lunch. Aqui eu estou dizendo que ela comeu uma pera madura para o almoço, no almoço. Então, pear, escrito desse jeito, se refere a pera. Olha um outro exemplo. A palavra right e right. As duas se pronunciam right. O primeiro right pode ser certo, pode ser direita, e o segundo é o verbo escrever. Então, por exemplo, turn right at the next intersection. Turn right at the next intersection. Então aqui eu estou dizendo para você virar à direita no próximo cruzamento. Então, turn right. Aproveitando aqui mais umas dicas de pronúncia, a palavra next, você tem esse T final depois do X e é comum que eles não pronunciem esse T final. Eles falem next. Então, se você ouvir só next, a pessoa está falando next, realmente. Só que é comum eles omitirem esse T final do next, porque fica mais fácil de falar. Outra coisa é o intersection. Geralmente as palavras que começam com inter, por causa da combinação NT, eles também omitem esse T aqui. Então aqui você vai ouvir muito a pessoa pronunciar next intersection, the next intersection. Mas se você falar the next intersection, também está correto. Agora, a segunda palavra também se pronuncia write, é o verbo escrever. Please, write your name on the form. Então, por exemplo, please write your name on the form. Please write your name on the form. Por favor, escreva o seu nome no formulário. Então é write também. Aqui a gente tem see. Então, quando você ouvir a pessoa falando see, pode ser see do mar, que é a primeira palavra, ou see do verbo ver, que é a segunda palavra. Aí muita gente vai perguntar, como eu vou saber a diferença? Eu não vou confundir uma palavra com a outra? Normalmente não, porque existe um contexto. Então, o contexto de uso de cada palavra vai te dizer o significado. Então, você só deve prestar atenção que a pronúncia delas é igual. Então, por exemplo, we can see the sea from our hotel room. Olha que interessante, usamos as duas ao mesmo tempo. We can see the sea from our hotel room. Nós podemos ver o mar do nosso quarto de hotel. Então, we can see the sea. É assim mesmo. From our hotel room. Agora aqui, I see what you mean. I see what you mean. Eu vejo, eu entendo o que você quer dizer. Então, aqui é o verbo ver, é see. Porém, eles usam às vezes no sentido de entender. Então, quando a pessoa quer dizer que ela entende o que você está dizendo, então é comum eles falarem I see ou I see what you mean. Outras duas palavras interessantes são as palavras flower e flower. As duas se pronunciam flour, porém a primeira é a farinha de trigo. E a segunda, que é mais conhecida, é flor. Então, geralmente o pessoal acaba falando errado a farinha de trigo, porque nem imagina que tem a mesma pronúncia de flor, que é flour. Então, por exemplo, I need some flour to bake the cake. I need some flour to bake the cake. Eu preciso de um pouco de farinha para assar um bolo.
Então, a farinha de trigo é flour. Agora, você também vai ouvir assim: She picked a beautiful flower from the garden. She picked a beautiful flower from the garden. Então aqui eu estou dizendo que ela pegou, ela colheu uma linda flor do jardim. Então nesse caso é flower, escrito dessa forma. Here e here. O primeiro here é o verbo ouvir, o segundo here significa aqui. Então, a gente tem, por exemplo, Can you hear the music playing? Can you hear the music playing? Você pode ouvir, você está ouvindo a música tocando? Então, aqui é o verbo hear, ouvir. E aí você vai ter também Please, come here and sit down. Please, come here and sit down. Então, come here, venha aqui. Por favor, venha aqui e sente-se. Outra palavra, outro par de palavras, são as palavras no e no. Então, o no, o primeiro no, é não ou nenhum. O segundo no é o verbo saber ou conhecer. Então, você já percebeu que esse K não é pronunciado, tá? Então, é um erro comum, principalmente de alunos iniciantes, pronunciarem esse K, tentar falar que no. Mas não é assim, é simplesmente no. Por exemplo, there is no milk. Por exemplo, there is no more milk in the fridge. There is no more milk in the fridge. Então, eu estou dizendo que não há mais leite na geladeira. O sentido desse no aqui é de não mais. There is no more milk in the fridge. Agora, do you know where the nearest bank is? Do you know where the nearest bank is? Você sabe onde fica o banco mais próximo? Então aqui eu estou usando o verbo saber, né? Que é know. A gente tem aqui hour e hour. Então as duas você pronuncia hour. A primeira é hora. Então hour pode ser hora. E esse hour é nosso, nossa, nossos e nossas, né? O pronome possessivo. Então, por exemplo, It takes about an hour to get there. It takes about an hour to get there. Então, aqui eu estou dizendo que demora, que leva cerca de 1 hora para chegar lá. Então, 1 hora a gente fala an hour, né? Você emenda aqui. Se você falasse 1 hour, também está correto. O pessoal geralmente pergunta isso, né? Mas tanto faz, tá? Geralmente eles falam an hour porque é até mais fácil, mais rápido para falar. E aí você emenda aqui. Então a pronúncia é hour. This is our house. Aqui também você pronuncia da mesma forma, só que nesse caso eu estou dizendo que esta é nossa casa, tá? Então a nossa casa, our house. Agora vou fazer uma observação aqui que é importante porque você vai escutar muito da seguinte forma. O pronome possessivo, quando é falado rápido no meio de uma frase, muitas vezes eles não vão pronunciar a palavra bem pronunciada como our. Você vai escutar como are. Então você vai escutar this is our house, this is our house. Então você escuta como are. Ok? Então o our fica com o som de are. Aí, nesse caso, ele vai ficar com o som igual do verbo to be, de are, do verbo ser estar, né? Se eu falo você é ou você está, a gente fala you are. Então, o our pode ser pronunciado are também. Aí, dependendo do jeito que você pronunciar, né? Dependendo do jeito que você ouvir, vai poder... Aí, dependendo do jeito que você ouvir, pode ser que ele seja semelhante à hora, que é hour, né, se a pessoa estiver pronunciando completa, ou semelhante a are, que é o verbo to be. Male e male. Então as duas palavras são pronunciadas male. Esse primeiro male significa correspondência. O segundo male significa macho ou masculino.
Tanto é que, no primeiro caso aqui, na primeira palavra, você conhece muito a palavra email, que é o correio eletrônico, a correspondência eletrônica. Por exemplo, the male lion is larger than the female. The male lion is larger than the female. Então aqui eu estou dizendo que o leão macho é maior do que a fêmea, né? Então aqui male é o leão macho, tá? The male lion. Por exemplo, você vai preencher uma ficha de alguma coisa, então muitas vezes vai ter lá a opção para você marcar, né? Tem um parênteses ali para você marcar se o seu gênero é male, female ou outros, né? Então muitas vezes vai aparecer assim em alguma ficha que você tenha que preencher por aí. Peace e peace. Então nos dois casos a pronúncia é peace. O primeiro peace é paz. O segundo piece pode ser um pedaço ou pode ser uma peça, depende do contexto. Por exemplo, we hope for world peace. We hope for world peace. Então aqui eu estou dizendo que nós esperamos pela paz mundial. We hope for the world peace. Agora, can I have a piece of cake? Can I have a piece of cake? Então, aqui nesse caso, eu estou falando que eu queria um pedaço de bolo. Eu posso pegar um pedaço de bolo? Então, aqui eu estou usando esse piece, que significa pedaço. Sun e sun. Então, as duas são pronunciadas sun. O primeiro sun é o sol. O segundo sun é o filho. Por exemplo, the sun is shining brightly today. The sun is shining brightly today. Então, o sol está brilhando intensamente hoje. E aí eu posso dizer também, her son is in the second grade. Her son is in the second grade. O filho dela está na segunda série. Her son is in the second grade. Blue e blue. Então, o primeiro blue é azul, o segundo blue é o passado do verbo to blow, que significa soprar. Então, to blow é soprar, no passado é blew, soprou. Por exemplo, the sky is clear and blue. The sky is clear and blue. O céu está claro e azul. E eu posso dizer também, the wind blew the leaves off the trees. Então aqui eu estou dizendo que o vento soprou as folhas das árvores. Então é blew também. Aqui a gente tem new e new. Então as duas palavras podem ser pronunciadas new ou podem ser pronunciadas new também. Então tem as duas pronúncias. No inglês americano é bem comum eles falarem new, como se fosse um NU, new. Você também pode falar new. Então as duas pronúncias são corretas para as duas palavras. O primeiro new é o verbo saber ou conhecer no passado. Então é sabia ou conhecia. E o segundo new é novo ou nova. Por exemplo, she knew all the answers to the questions. She knew all the answers to the questions. Ela sabia todas as respostas às perguntas. She knew all the answers to the questions. He bought a new bicycle. He bought a new bicycle. Então, ele comprou uma bicicleta nova. He bought a new bicycle. A gente tem também sight e sight. As duas são pronunciadas sight. A primeira palavra, o primeiro sight, significa a visão, a vista. E o segundo sight significa um local ou um website, que seria o site da internet. The Grand Canyon is a spectacular sight. The Grand Canyon
is a spectacular sight. Então, o Grand Canyon é uma vista espetacular, né? Uma visão espetacular, algo que você vê. They chose a new site for the building. They chose a new site for the building. Eles escolheram um novo local para o edifício. Então, esse site significa um local para alguma coisa. Então, não é necessariamente o site da internet. Aliás, quando você está se referindo ao site da internet, em inglês, eles costumam chamar de website. Porque, na verdade, a origem de website, o que seria? É um local na internet, na web, né? Que é o que a gente chama de página na internet. Então é website. Mas muitas vezes você vai ouvir somente site. Então, se você se referir a um site na internet e você falar somente site, é bem provável que eles perguntem a website, né, para confirmar que você está se referindo a um site na internet, porque a palavra site também é usada para se referir a um local em geral. Ate, ate. Então, as duas palavras se pronunciam ate. O primeiro ate é o passado do verbo comer, então é comeu. E o segundo ate é o número 8. Olha só. He ate lunch at noon. He ate lunch at noon. Ele almoçou ao meio-dia. Geralmente, quando eles falam de almoçar, jantar, eles usam o verbo comer, né? Como se eles falassem comer o almoço, tá? Mas claro que você não vai traduzir assim, né? A ideia aqui dos dois é de almoçar, no caso está no passado, almoçou, tá? He ate lunch at noon. E eu posso dizer, she has 8 cats. She has 8 cats. Ela tem 8 gatos. Olha outra que interessante. Break e break. Mesma pronúncia, break. O primeiro break é freio ou frear. E o segundo break é de quebrar. Press the brake to stop the car. Press the brake to stop the car. Então, pressione o freio para parar o carro. Press the brake to stop the car. E aqui, don't break the glass. Don't break the glass. Não quebre o vidro. Die e die. Então, mesma pronúncia, die. O primeiro die é morrer. O segundo die é de tingir ou pintar, principalmente quando você fala de cabelo ou às vezes de roupas. Por exemplo, plants die without water. Plants die without water. As plantas morrem sem água. Plants die without water. Agora, she wants to dye her hair red. She wants to dye her hair red. Então, ela quer tingir ou pintar o cabelo de vermelho. She wants to dye her hair red. Fair e fair. Então, o primeiro fair é justo, né, de justiça, alguma coisa que foi justa. E o segundo fair é uma tarifa de transporte. Então, por exemplo, it's not fair to blame him. It's not fair to blame him. Então, aqui eu estou dizendo que não é justo culpá-lo. It's not fair to blame him. Agora, the bus fare increased last month. The bus fare increased last month. A tarifa do ônibus aumentou mês passado. The bus fare increased last month. Not e not. Então, as duas também podem ser pronunciadas not. Uma observação é que no inglês americano você vai geralmente ouvir como not, um som aberto, parece com A. Na maior parte dos Estados Unidos vai acontecer isso. Em outros países de língua inglesa, eles pronunciam mais fechado, então eles pronunciam mais not. Tá? As duas pronúncias são corretas, vai depender de onde você está. Not ou not. O primeiro not
é um nó, e o segundo not é a partícula que forma as frases negativas, né? É o não que você vai usar para fazer frases negativas. Então, por exemplo, tie a knot in the rope. Tie a knot in the rope. Então, aqui eu estou falando para você dar um nó na corda, né? O verbo tie é você amarrar, então, basicamente a gente usa tie a knot, que é amarrar um nó, ou seja, dar um nó na corda, tá? Então, esse knot é um nó. E that is not the correct answer. That is not the correct answer. Essa não é a resposta correta. Então aqui o not eu estou usando como a partícula para formar a frase negativa. Meat e meat. As duas são pronunciadas meat. O primeiro meat é carne. O segundo meet é o verbo encontrar ou conhecer. Por exemplo, I bought some meat for dinner. I bought some meat for dinner. Eu comprei um pouco de carne para o jantar. I bought some meat for dinner. Agora, o outro meet, eu posso dizer let's meet at the mall. Let's meet at the mall. Vamos nos encontrar no shopping. Ou quando a gente diz nice to meet you. Nice to meet you. Que é prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Aí é esse verbo aqui também. Agora a gente tem principal e principal. Então as duas são pronunciadas principal. A primeira significa princípio. E a segunda significa o diretor de uma escola. Tá? O diretor de escola eles chamam de principal. Normalmente não chamam de director, né, como você poderia imaginar. Eles acabam usando director para diretor de uma empresa, de outras coisas, mas o diretor de escola especificamente é chamado de principal. E a mesma pronúncia é dessa palavra, de principal, quando a gente se refere a um princípio. Por exemplo, honesty is an important principle. Honesty is an important principle. A honestidade é um princípio importante. Honesty is an important principle. Agora, eu posso dizer também, the principal of the school gave a speech. The principal of the school gave a speech. Então, o diretor da escola fez um discurso. Steal e steal. Então, as duas palavras são pronunciadas steal. O primeiro steal é o verbo roubar. O segundo steal é aço. Por exemplo, he tried to steal a car. He tried to steal a car. Ele tentou roubar um carro. He tried to steal a car. Agora, você vai ouvir também, the bridge is made of steel. The bridge is made of steel. A ponte é feita de aço. The bridge is made of steel. Aqui a gente tem três palavras com a mesma pronúncia. Olha que interessante. There, there e there. O primeiro there é o pronome possessivo deles ou delas. O segundo there é lá ou ali. Ou aí, pode ser, né? Depende do contexto. E there, esse terceiro, é a contração de they are, que significa eles são ou eles estão. Então as três têm a mesma pronúncia. Por exemplo, their house is beautiful. Their house is beautiful. A casa deles é bonita. Então é their house is beautiful. Agora, put the book over there. Put the book over there. Então, coloca o livro ali. Esse over é só uma ênfase que é comum eles usarem com there. Tá? Se você não usar, também está correto. É só um jeito mais enfático, né? Dá mais força na ideia, mas não é obrigatório, ok? Mas é comum eles usarem. Então, o there pode ser lá, pode ser ali. E aqui, they're going to the park. They're going to the park. Eles vão ou eles estão indo para o parque.
Vendo? Então, esse aqui também é there. A gente tem to e to. As três palavras também têm a mesma pronúncia. Um detalhe é que o primeiro to, que é a preposição para e que também é usado como infinitivo dos verbos, é comum que ela seja reduzida. Então a pronúncia completa é to, mas você vai perceber que no meio das frases eles acabam falando como um t, porque é a forma reduzida, tá? Então aí depende da frase, depende de como a pessoa está falando. Então essa frase eu poderia dizer I'm going to the store. Então se as pessoas estiverem falando mais pausado ou dando mais ênfase no to, você vai ouvir dessa forma, to, com a mesma pronúncia das outras. I'm going to the store. Eu estou indo ou eu vou à loja. Agora, você vai escutar também na fala mais rápida esse to sendo pronunciado como um t, bem rapidinho. Então você ouve I'm going to the store. I'm going to the store. Tá vendo? Então eles acabam falando to the store. Agora o número 2, você vai falar to também. She has 2 dogs. She has 2 dogs. Ela tem 2 cães. E o to de também, você também pronuncia to. I want to go to. Olha aqui a gente teve 2, né? I want to go to. Eu também quero ir. I want to go to. Wait, wait. Então as duas são pronunciadas wait. O primeiro wait é esperar. O segundo wait é peso. Então olha só. Please wait here. Please wait here. Por favor, espere aqui. E aí a gente tem What is the weight of this box? What is the weight of this box? Qual é o peso desta caixa? Então, esse weight é o peso. Week, week. As duas palavras você pronuncia week. O primeiro week é fraco, o segundo week é semana. Então, she felt weak after the workout. She felt weak after the workout. Ela se sentiu fraca após o treino. Então, esse weak é fraco, fraca. Agora, there are 7 days in a week. There are 7 days in a week. Há 7 dias em uma semana. Então, esse week é a semana. Bom, então é isso por hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like aí pra gente. Se inscreve aí no canal para você acompanhar as próximas aulas. E eu vou deixar aí na tela para vocês mais 2 aulas para você continuar praticando e estudando inglês. E a gente se vê na próxima.